Afro TV convidou Jonathan Fer para conversar com a gente. Nascido no Morro da Congonha, bairro de Madureira, na periferia do Rio, Jonathan Fer é um pianista de jazz. Ele lançou seu primeiro álbum em 2019, Trilogia do Amor, e suas composições têm influência do funk e do hip hop, além das referências clássicas. Jonathan, seja bem-vindo aqui no nosso Afro TV Entrevista. Estou muito feliz em te receber. Obrigado. E já queria, assim, de cara, que você contasse um pouco da sua história. Como foi que você iniciou com o piano? Um prazer é meu estar aqui no Afro TV. Obrigado, Sara. Obrigado, pessoal, pelo convite. E, bom, minha história com o piano começa muito cedo, assim. Eu tinha por volta dos meus 9 anos de idade, mais ou menos. E eu comecei a me interessar pelo piano de uma maneira muito natural. Meu pai comprou um teclado de criança, assim, para a gente brincar, né? A ideia era que eu e meus irmãos pudéssemos brincar de vez em quando e tal. E, de repente, eu me vi completamente apaixonado pelo aquele brinquedo, né, que não era um brinquedo para mim, né, estava se transformando muito mais do que uma simples brincadeira. Eu comecei de forma autodidata a tirar as músicas de ouvido, tocar cada vez mais com mais facilidade as músicas, e aí meus pais viram que eu tinha um talento ali. Na sequência, eu me inscrevi num curso de piano, e aí, quando eu vi, o piano estava completamente dentro da minha vida. Houve um pequeno momento do meu estudo ali, que eu estava com meus 10 anos, ali mais ou menos, que meus pais não conseguiram mais manter o pagamento das aulas de piano, e eu comecei de forma afroempreendedora já. Primeiro destino afroempreendedor foi de vender clore e comprar e pegar uns trabalhos esporádicos de jornal para poder pagar as aulas de piano. Até aí foi um tempo fazendo isso, até eu ganhar uma bolsa e tudo mais. E aí o piano ele foi entrando da minha vida, assim, de uma maneira muito visceral. E com meus 15, 16 anos eu estava trabalhando profissionalmente na música já, como pianista. E sigo até hoje, até me descobrir como artista, no sentido de querer colocar para fora as músicas que estavam na minha cabeça desde sempre, que é a coisa do jazz urbano, tem as influências de minhas do hip hop, do jazz, do rock, tudo misturado ali, do eletrônico. Você junta tudo isso. Eu queria saber como é que se relaciona essa coisa do piano, o jazz, com a cultura negra e o afrofuturismo. Cultura negra, né? O jazz ele é preto, né? O jazz ele nasce nos guetos americanos, no sul, depois ele vai para o norte, para Nova York, e ele nasce nos guetos mesmo dos pretos americanos. E essa música, logo na Primeira Guerra ali, ela começa a ser importada para outros lugares do mundo, né? E chega aqui no Brasil também. É muito simples identificar aqui, na verdade, aqui no Brasil, falando em termos de Brasil, aqui no Brasil ela foi muito elitizada, né? E toda vez que se fala em elitização no Brasil, a gente fala dessa música, ela ficou na mão dos brancos. Então, seja nos palcos, seja nos lugares que tocavam, assim, os acessos para pessoas pretas eram muito difíceis. Eu comecei a reivindicar isso. E dentro dessa estética, eu comecei a pensar numa música que fosse mais urbana, mais jovial, mais que tivesse esse lugar da urbanidade que é muito preta também, né? Você vê o hip hop, é muito urbano. A música eletrônica também nasce dos ambientes pretos também, o Wiki Garage, o house, etc., o hip hop, tudo, o funk também, sempre no ambiente urbano. Então eu queria trazer essa ideia dessa urbanidade junto com essa música que é, entre aspas, uma música de concerto, né? Uma música que está só nos clubes de muito caras, de jazz. Eu queria trazer essa fusão e misturar e trazer de volta para as ruas uma coisa que sempre foi preta, sempre esteve ali, né? E que muita gente acha que para ouvir jazz você tem que ter 30 mil vinis em casa, sempre é uma coisa meio pseudo-intelectualizada, tem que entender muitas coisas, como se jazz fosse uma música super inacessível. E eu quero quebrar romper essa barreira, e com isso entra a ideia do futurismo, né, do afrofuturismo, que é o que eu venho falando, que é de trazer o preto para o centro de tudo, né, do protagonismo das coisas que são nossas, principalmente. Então, dentro disso, eu limpo o afrofuturismo. Então, penso na minha música sempre como uma música que eu faço para o futuro. Então, eu sempre estou buscando que música é essa que está tocando no futuro. Tá um passo à frente, vamos dizer assim. Tá pensando lá na frente também, nessa ideia do afrofuturismo, né? O afrofuturismo é exatamente pensar no povo lá na frente, né, no futuro, a partir de uma perspectiva preta, uma perspectiva africana, afrocentrada, principalmente. Então, nesse caso, você está me dizendo que existe pianista preto?
Porque as pessoas têm aquela ideia, né? A ideia de que não, de que a imagem daquele senhorzinho tocando piano no shopping é totalmente, assim, não concebo essa ideia, né? E você, enquanto pianista, tá nos mostrando que isso é real, que isso é possível. E eu queria que você falasse um pouco da sua influência, quem é a sua influência, assim, trouxesse nomes também de pianistas pretos pra gente. Claro, existe pianistas preto, sim, existem muitas pessoas. Aqui no Brasil é uma área que sempre foi muito negada às pessoas pretas, e principalmente pensando como pianista de carreira, né? Tivemos poucos expoentes pianistas pretos aqui no Brasil em relação à quantidade de pianistas pretos americanos, por exemplo. Mas está acontecendo um movimento bem bonito. Das minhas referências, eu posso citar o Robert Glasper, que é um pianista contemporâneo nosso, americano, que faz essa fusão que eu gosto muito, que é do jazz com hip hop. Eu gosto de um pianista também londrino chamado Alex French, que traz uma coisa erudita, mais contemporânea, com uma carga emocional muito visceral, muito ancestral assim, na música dele. E eu vou falar do contemporâneo nosso aqui, que eu gosto muito, que é meu amigo, inclusive, com o Amaro Freitas, que é do Pernambuco, que é um incrível pianista também. Mas tem, enfim, uma infinidade de caras, de pessoas aí, de pianistas, homens e mulheres, fazendo coisas maravilhosas. Mostrando que somos diversos, não é verdade? A gente vai fazer 100 anos da Semana de Arte Moderna no ano que vem, em 2022, que foi a Semana de Arte Moderna foi proposta por Mário de Andrade 100 anos atrás, numa investigação de o que seria a música brasileira, o que seria a cultura brasileira, a arte brasileira. E dentro de um contexto, obviamente, super elitizado, né, dos pensadores da época e tal. E hoje nós temos quem está pensando agora a cultura brasileira, principalmente, está na mão das pessoas pretas, né? Pessoas pensando novas possibilidades de fazer arte, de cultura. Isso perpassa também pela música instrumental, por esses pianistas. Então, eu acho que é um momento que a gente está no centro de tudo, assim, no protagonismo de tudo que tem acontecido e da arte brasileira como um todo, assim. E que conselho você daria a jovens que queiram ingressar no mundo da música, na carreira musical? E siga aquilo que te apaixona. Eu sempre acho que a paixão move a gente demais. Então, quando você está apaixonado, você é capaz de ir adiante e pensar que o caminho não existe, né? O caminho ele só existe quando você faz ele. Então, se você quer fazer música, quer trabalhar com arte, quer estar a serviço da arte, que eu acho que é muito melhor do que pensar em trabalho, mas a serviço da arte. E a partir disso as coisas elas vão acontecendo, certamente, porque é uma energia muito transformadora, né? Então eu acho que é isso. Se você está apaixonado ou apaixonada, vai com tudo e faça seu caminho. E o caminho você vai descobrir no trajeto mesmo, na jornada. Jonathan, pensando no jazz, como é que a gente pode inserir ele nas periferias, né? Você que trabalha com jazz, tá falando sobre essa questão da gente levar para as nossas comunidades, para o nosso povo, tornar isso, né, palpável para a gente. Como levar o jazz para as periferias? Eu acredito que para as periferias é uma questão de conseguir chegar nas periferias e tocar, assim. Sempre há um processo de produção, né? De montar um projeto, um trabalho, para poder ter os mínimos profissionais para poder estar. Eu e a minha empresária, Tânia Arthur, tem pensado muito sobre isso, porque isso é a nossa principal bandeira, né? Democratizar a arte, e se a gente fala em democratizar, significa dar acesso direto, né? Por exemplo, ano passado, em 2019, nós fizemos um evento muito legal chamado Jazz Não Real, que foi um evento que assim, bombou, assim, foi sold out, tivemos duas sessões, inclusive, e foi incrível, de pessoas que nunca tinham assistido jazz, nunca tiveram a oportunidade, exatamente pela falta de acesso. Então, ali já ficou provado que o que nós precisamos é dar acesso e entender como esse acesso pode ser facilitado. Então, a gente tem pensado muito sobre isso pós-pandemia, como trazer, viabilizar, facilitar e fazer com que isso chegue nas periferias, nas favelas. E a nossa ideia não é criar uma nova culturar. Eu estou criando esse verbo aqui, que é um verbo que eu criei porque quando as pessoas falam assim, nossa, vamos levar a cultura para as favelas, opressor, quando você coloca como se o funk que está sendo produzido lá com muita maestria por jovens que estão arrasando e quebrando o mercado, a lógica do mercado, lançando hits com... O cara faz uma coisa no celular, às vezes, um computador muito velhinho, canta no microfone lá que ele tem e ele
bomba, assim, e acontece um monte de coisa. Então, a cultura ela já existe, a cultura do passinho, enfim, inúmeras culturas. Estou falando do funk, mas eu não quero reduzir a favela somente ao funk, porque existem muitas outras coisas acontecendo na favela, nas comunidades, nessas periferias. E eu, como fui um jovem periférico, né, considero, vivi a maior parte da minha vida numa comunidade, no Rio de Janeiro, de Madureira. Então eu sinto que levar esse som não é levar para culturar, né, para impor uma cultura, mas sim para possibilitar outras novidades, outras formas de pensar arte, outras formas de ver. E aí a pessoa vai falar assim, gostei ou não gostei. Mas, assim, está sendo apresentado, sendo levado. Eu acredito muito que essa conexão ela é imediata por provas desses shows que nós já fizemos, das pessoas que chegaram. E eu acho que só falta acesso mesmo para a gente... Porque a música instrumental tem um poder muito legal que é mexer com a sua subjetividade. Eu não tenho uma letra para propor uma ideia, mas eu tenho uma música que vai me fazer visitar coisas minhas, coisas do meu passado, experiências que são únicas, que são achados e acessados através desse processo muito instrumental, que eu acredito bastante. Então é isso, eu acho que estamos desenvolvendo coisas, queremos mais pessoas sempre aí com a gente também para desenvolver isso também. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse tipo de música, esse tipo de arte, que acho que mais coisas podem acontecer aí também. Vou deixar aqui para finalizar um pedido e eu sei que você vai enviar pra gente, que é uma uma música, por favor, para presentear pro TV com seu talento. Eu vou tocar uma música do Cura, então, que abre o Cura, muito conhecida, chamada Sino da Igrejinha, que é uma música de terreiro, largamente conhecida, muitos sambas tocam essa música também. E eu fiz a versão de piano que abre meu álbum Cura, que é o álbum que eu acabei de lançar agora. É um álbum que é para provocar a cura que existe em cada um de nós. Agora, nesse tempo de pandemia, se fala-se muito em cura física, mas eu penso muito também sobre a cura espiritual, a cura emocional, quantas pessoas não tiveram depressão, ansiedade, em meio à pandemia e muitas outras coisas. E esse disco ele tá aí para provocar que a cura existe em cada um de nós. Nós somos nossa cura, e que cura é a vida, né? Então a gente tem que experienciar essa vida de inúmeras maneiras, e esse disco é essa provocação que começa com o Sino da Igrejinha que eu vou tocar para vocês.